Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje eu trouxe um conteúdo que versa sobre um princípio do processo penal e o tribunal do júri. Bom, peço que se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito ainda, deixe seu like nesse vídeo e comentem abaixo algum tema que vocês têm interesse em ver nas próximas aulas que nós traremos o conteúdo para vocês. Bom, a questão central da aula de hoje é saber se o princípio do indúbio pro societá, ele se aplica à decisão de pronúncia no rito do tribunal do júri. Bom, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque há uma divergência na jurisprudência da quinta e da sexta turma, recentemente abordada, que eu aposto muito numa questão discursiva desse tema na prova. Isso porque princípios são muito abordados. O que é o princípio do indúbio pro societá? A maioria da doutrina ali até critica esse princípio, porque ele não tem expressa previsão no nosso ordenamento jurídico. Ele se contrapõe ao indúbio pro réu. O indúbio pro réu a gente aprende que, na dúvida, a gente tem que absolver o réu, a gente tem que pensar pelo lado mais benéfico ao réu. O indúbio pro societá, ele é o contrário, ele pensa na sociedade. Então, na dúvida se aquele é o autor ou não daquele delito, é necessário prosseguir a ação penal para que durante aquela instrução a gente consiga apurar ali se ele pode ser ou não o autor daquele delito investigado. Bom, esse indúbio pro societá, a jurisprudência majoritária ali entende que se aplica em dois momentos, né? O primeiro momento seria o recebimento da denúncia. Então, se houver dúvida se aquele autor se aquele agente que está sendo processado é o autor do fato, deveria prosseguir, né, receber a denúncia para, durante a instrução, abordar se aquela pessoa teria um juízo de probabilidade contra ela imputado para ser o autor daquele fato. Já a outra hipótese de aplicação, até então, era que a decisão de pronúncia também observava o indúbio pro societá. Ou seja, já que nós sabemos ali, né, que o tribunal do júri, o rito do tribunal do júri, ele é composto de dois momentos, né? Primeiro, que é o primeiro juízo que se faz é da admissibilidade da acusação. Então, se faz uma instrução ali para ouvir testemunhas, que durante essa instrução vai ser visualizado se o autor, se tem provas contra aquele autor do fato, para submeter, né, ao final dessa primeira fase, para submetê-lo ou não ao tribunal do júri, que dará início à segunda fase, né, que será feito na segunda fase. Então, a primeira fase, ela termina com a decisão, né, com a preclusão da decisão de pronúncia, com aquela decisão que vai submeter o agente, o possível autor, ao tribunal do júri, aquele julgamento pelo plenário. E então, nessas duas hipóteses, a jurisprudência majoritária entendia que o indúbio pro societá, em que pese não haver previsão expressa no ordenamento, ele era utilizado para fundamentar essas decisões. O que acontece? A quinta turma do STJ, ela entende que esse princípio se aplica à decisão de pronúncia e que ele é válido. Porém, recentemente a sexta turma entendeu que não e trouxe uma fundamentação bem completa explicando os motivos do porquê não era aceitável. E aí eu trouxe esses fundamentos porque a gente tem que entender e saber, né, fundamentar numa discursiva no moral o porquê ele não é aceito. Então vamos abordar essa divergência nessa aula. Primeiramente, a decisão da quinta turma. Então, a quinta turma, ela aceita o princípio na fase da pronúncia, esse princípio do indúbio pro societá. Então, na fase da pronúncia, que vai decidir que aquele provável autor, ele vai ser submetido, né, nos crimes dolosos contra a vida, ele vai ser submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, pelo plenário ali do tribunal do júri. Então, para a quinta turma do STJ, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do indúbio pro réu, porquanto nessa fase prevalece o indúbio pro societá, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao tribunal do júri. Então, para a quinta turma, nesse caso, havendo dúvida se aquele acusado ele é ou não o autor do fato, deveria sim submetê-lo à instrução ali pela segunda fase, né, e submeter ao julgamento ao plenário do tribunal do júri. Então, para a quinta turma é aplicado essa decisão, então, de 7 de novembro de 2023. Já a sexta turma, em outubro de 2023, né, foi publicado em outubro, mas julgado em setembro, entendeu que não.
que, para a decisão de pronúncia, exige-se elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio do indúbio pro societá. Então, essa decisão da sexta turma trouxe pontos importantes que eu acredito que serão abordados numa prova discursiva ou até mesmo no oral para você explicar. E aí eu trouxe esses principais pontos, um resuminho ali dos principais pontos, que é o que a gente tem que lembrar na hora de fundamentar. Então, por que a sexta turma não admite a aplicação desse princípio? Primeiramente, o artigo 413 do Código de Processo Penal, que é na parte ali que inicia sobre o rito do tribunal do júri, dispõe que, convencido da materialidade do fato da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, é que o juiz vai pronunciar o acusado, né? Vai pronunciar aquele que vai ser submetido ao plenário. Então, o próprio artigo, ele traz que o juiz precisa estar convencido da materialidade do fato da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, não é uma dúvida que paira, ele tem que estar convencido. Então, não poderia utilizar desse princípio indúbio pro societá. E aí, esse juízo de admissibilidade da acusação que vai levar à pronúncia, ele é um filtro que deve passar somente acusações fundadas, até porque é algo que traz um dano à pessoa ser submetida a um plenário no tribunal do júri ali, né? É mais uma parte do processo. Então, uma acusação infundada, temerária, não deveria passar ao tribunal. Um segundo ponto também importante é que o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação máxima do indúbio pro societá. Atenção, que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, para a sexta turma, foi o que eu havia falado, não há uma previsão expressa, não há um amparo no ordenamento jurídico sobre esse princípio. Foi uma criação doutrinária jurisprudencial que não deve ser aplicado nessa fase. Então, para a sexta turma, não há esse princípio no nosso ordenamento. Terceiro ponto que tem que ser lembrado. Trata-se apenas de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao Tribunal Popular sob o prisma dos estándares probatórios. Então, os estándares probatórios, eles são níveis ali de provas que a gente tem que ter para determinadas fases do processo, para que se prossiga, para que se determine que aquela pessoa, por exemplo, o estándar probatório do recebimento da denúncia, ele é mais leve. Já o estándar probatório para uma condenação, ele deve ser além de qualquer dúvida razoável. Então, tem uma graduação nesses estándares. E para a sexta turma do STJ, a fase da pronúncia, ela é a penúltima fase antes da condenação. Então, não há como não ter uma elevada probabilidade, porque ela é quase a fase da condenação. Então, aqui, como dito pelo STJ, a pronúncia se situa na penúltima etapa e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado, porque pensa, né, ser submetido ali a um julgamento pelo tribunal do júri é algo que vai causar aflição ao acusado, e a gente tem que pensar também nas garantias processuais daquela pessoa que está sendo submetida a um julgamento, a uma ação penal. Então, para essa questão da pronúncia, né, ele vai ser submetido a um julgamento imotivado por jurados leigos. A gente lembra que no tribunal do júri prevalece ali a íntima convicção dos jurados, então eles não têm que fundamentar as decisões deles. O estándar deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza. Então, aquela dúvida certeza além da dúvida razoável, ela vai ser aplicada na condenação, mas sendo a penúltima etapa, a decisão de pronúncia, ela tem que chegar perto disso. Quarto ponto importante é que a sexta turma entendeu que nessa fase da pronúncia também se aplica o indúbio pro réu, porque, como a gente já havia falado, há efeitos danosos ali para o réu. E aqui aquele ponto de constituir uma temeridade, né, que qualquer denúncia seja submetida ao plenário. Então, tem que ter uma elevada probabilidade de autoria. E, por fim, mais uma vez, falando do estándar probatório, a gente tem que saber esse último ponto que eu considero um dos mais importantes.
que, para a decisão da pronúncia, quanto à autoria e à participação, esse estándar probatório ele vai se situar entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias, então essa mera probabilidade que é mais da fase inicial ali, né, típico do recebimento da denúncia, que é mais da fase inicial, que se exigem menos provas, né, menos indícios, menores indícios, né, apenas uma probabilidade ali de que aquele é o autor do fato. Então, vai se situar entre esse ponto e o da certeza, além de qualquer dúvida razoável, que é da condenação. Então, não pode nem ser tão frágil e nem necessariamente ser aquela certeza de que aquele é o autor, mas deve ser uma elevada probabilidade de que ele seja o autor, a fim de não gerar danos desnecessários, uma acusação temerária, né, uma submissão ao plenário de uma pessoa que não há elementos razoáveis de que é o autor daquele fato, ok? Então, exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. Então, rememorando aqui, fazendo um resumo brevemente, a quinta turma do STJ, ela entende que sim, admite-se o indúbio pro societá na decisão da pronúncia, então, havendo mínimos elementos ali, já poderia pronunciar o acusado e submetê-lo ao tribunal do júri, mas a sexta turma entende que não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe amparo no nosso ordenamento jurídico sobre esse princípio, e essa fundamentação ali é de suma importância a gente saber estruturar em tópicos para responder as questões, porque tem a questão dos estándares probatórios que estão muito em voga de ser cobrados nos concursos públicos, né? A questão desses princípios do indúbio pro réu contrapondo-se ao do indúbio pro societá. Então, é importante sabermos essas duas decisões. Ok, pessoal? Acabou a aula de hoje. Eu espero vocês nas próximas aulas. Curtam esse vídeo, compartilhem e comentem aqui abaixo o que acharam. Estamos à disposição de vocês. Bons estudos!